Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Mistério da Redenção. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu gostei e compartilhe essa homilia. Hoje, dia 28 do mês de maio, quarta-feira, o Evangelho de hoje é São João, capítulo 16, de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês estão percebendo que nós estamos, ao longo de toda essa semana, já nos preparando para a solenidade de Pentecostes, e nós vamos aqui notando, tendo assim aquela percepção de que Jesus ele está nos ensinando muito sobre a vinda do Espírito Santo de Deus. Então, toda a catequese que Jesus está nos dando nessa semana e também na próxima semana é uma catequese voltada para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, sobre o Espírito Santo, que eu vou dizer uma coisa para vocês, ainda é pouco conhecido. Nós não conhecemos o Espírito Santo ainda como deveria. Isso porque falta estudo, falta meditação, falta dedicação do nosso tempo para meditar sobre isso. E hoje, Jesus ele diz que ele nos enviará o Espírito Santo que nos fará compreender. Tenho muitas coisas a dizer para vocês, mas vocês não são capazes de compreender. Está dizendo aqui o Evangelho: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então aqui está o que nós precisamos entender. Quem nos faz compreender a verdade, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, é o Espírito Santo. E é interessante isso, não é? Nós compreendemos as coisas, não é apenas, também, né? Mas não é apenas com a luz da razão, a luz natural da razão. Claro que através de um processo de abstração, processo racional, nós conhecemos as coisas. Então, conhecemos, por exemplo, um livro como esse, a câmera que está me filmando, enfim, isso é um processo que a gente chama cognoscitivo, um processo de conhecimento das coisas. Por outro lado, a gente precisa entender, devemos entender, que o Espírito Santo ele ilumina a nossa mente para conhecer as coisas de Deus. Até para dizer que Jesus é o Senhor, ninguém pode dizer isso se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém poderá compreender os mistérios da fé se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém poderá compreender a grandeza e o valor dos sacramentos na igreja se não for pela ação do divino Espírito Santo de Deus na nossa alma. Então nós devemos sempre pedir o Espírito Santo que vem em nosso socorro, que vem nos ajudar para podermos compreender Deus e as coisas de Deus. Compreender, eu digo, não limitar Deus na nossa razão, mas ter o entendimento das Sagradas Escrituras e dos mistérios que nos são revelados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus isso. Envia, Jesus, esse Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu coração, sobre a minha mente, para que eu compreenda aquilo que o Senhor tem para me ensinar, para que eu entenda as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que estão cegas, míopes, pessoas que estão, infelizmente, longe de Deus, mas por quê?
Porque falta o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a uma compreensão muito mais verdadeira e profunda das realidades que Jesus ele tem para nos ensinar. Que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, leve você e eu à contemplação da verdade, que é o próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.